Oi, gente! A paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, vou pedir para você clicar no gostei. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante, não deixe de clicar no gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, vem fazer parte dessa família. Se você quer me conhecer um pouco melhor, saber mais sobre o meu dia, sobre a minha rotina, me siga no Instagram, @brunaqueiroz545. Então vamos lá para o tema de hoje que vocês já viram aí. Bruna, é normal eu não falar em línguas estranhas a todo momento, continuamente? Então, gente, eu vou falar um pouquinho a respeito desse tema hoje. Então, a gente precisa entender que o falar em línguas é um dom concedido para nós da parte do Senhor. É um dom espiritual e esse dom ele está enquadrado nos dons o qual Paulo cita lá no livro de 1 Coríntios capítulo 12. Então eu vou recomendar a você ir lá no livro de 1 Coríntios no capítulo 12, você lê todo o capítulo 12 e também lê todo o capítulo 13, porque ali Paulo ele vem retratando tudo a respeito dos dons espirituais e vem também trazendo a funcionalidade de cada dom. Então, o dom de falar em línguas é um dom espiritual e é o único dom dentre os 9 dons espirituais que é o dom para a nossa própria edificação, porque todo o resto, todos os outros dons são para a edificação da igreja, é para a edificação do corpo de Cristo. Então, o único dom que é para a nossa própria edificação é o de falar em línguas estranhas. E isso não é eu quem estou falando, não estou inventando. Isso é o que o apóstolo Paulo deixou descrito lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, tá? Então, Paulo ali, ele vem explanando, ele vem tratando, ele vem trazendo a claridade, a luz, o entendimento, tudo a respeito dos dons espirituais. Então, se você quer se aprofundar mais a respeito dos dons espirituais, saber quais são, qual a funcionalidade de cada dom, leia e estude esse livro de 1 Coríntios capítulo 12. Paulo lá vai trazer toda uma compreensão e entendimento acerca dos dons espirituais. Então, voltando, gente, o dom de falar em línguas é um dom espiritual, o qual o Senhor concede às pessoas, aqueles que creem, aqueles que buscam, aqueles que perseveram em oração, clamam e pedem ao Senhor, e o Senhor ele concede, tá, a todos esse dom espiritual. Então, a gente precisa entender que por ser um dom espiritual, nós precisamos utilizar. Porque Deus não dá um dom para que você enterre, entendeu? Todo dom que Deus concede é para que você venha usá-lo. É para que ele venha ser um instrumento, uma ferramenta para o crescimento da obra, entendeu? Deus, quando ele dá um dom a alguém, Deus ele vai se manifestar, Deus ele vai usar aquele dom através daquela pessoa para o agir e o operar dele no meio da igreja, entendeu? No meio do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Então a gente precisa entender isso. Só que a gente precisa usar este dom qual o Senhor nos concede. É claro que se eu quiser, querido, falar 24 horas em línguas estranhas, eu vou poder, porque é um dom, o Senhor me concedeu e é para a minha edificação. Então, quanto mais você utiliza, quanto mais você dá vazão ao Espírito Santo, quanto mais você permite Deus entrar, Deus agir, Deus trabalhar, mais o dom, ele vai crescendo, ele vai evoluindo, vai tendo maturidade. Você consegue entender? Então, às vezes as pessoas recebem o dom da parte do Senhor, dão vazão ao Espírito Santo e não dão vazão ao Senhor, para o Senhor agir, para o Senhor trabalhar, para o Senhor as usar como instrumento, como uma ferramenta. É por isso que tem muita gente que recebe dons de curar, dom da profecia, sabe, dom de maravilha, dom de fé, só que não dá vazão ao Espírito Santo, não dá vazão ao Senhor e de Deus manifestar, de Deus trabalhar, de Deus agir através da vida dele por intermédio daquele dom na vida de alguém. Então aquela pessoa ali, ela acaba travando, ela acaba não permitindo Deus agir e aquele dom ali acaba sendo enterrado. É por isso que tem muita gente que chega pra mim e fala: Bruna, eu recebi tal dom, fui usado uma única vez, depois nunca mais fui usado. Por quê? Porque a pessoa ela enterrou.
Quando você não dá vazão, quando você não dá abertura para que Deus venha agir, para que Deus venha trabalhar, para que Deus venha lhe usar, não tem como Deus manifestar os dons sobre a tua vida, não tem como Deus lhe usar nos dons espirituais, porque você não tá dando essa abertura, entendeu? E Deus, ele não vai usar eu e nem você se a gente não der liberdade, se a gente não der vazão. Consegue entender isso? Então é por isso que tem muita gente que enterra. Não é que Deus quer que a pessoa enterre, só que a própria pessoa acaba enterrando, porque ela não dá essa vazão, ela não dá essa liberdade ao Espírito Santo. Então o dom de falar em línguas, ele é um dom para a nossa edificação pessoal. Então Deus, ele te dá este dom para que você venha utilizar na oração, na adoração, no seu momento ali de súplica, de comunhão, de particularidade. Então Deus quer que você use. Você consegue entender? Só que às vezes a pessoa, ela acaba não dando vazão. Ela acaba não dando assim liberdade de Deus agir, de Deus operar, de Deus trabalhar. E então a pessoa, ela acaba que enterrando o dom. Então ela dá liberdade poucas vezes ao Espírito Santo, entendeu? Poucas vezes ela dá liberdade ao Senhor de trabalhar, de agir, de operar através daquele dom qual o Senhor concedeu à pessoa. Então é por isso que às vezes a pessoa, ela não fala constantemente em línguas estranhas, mas Deus quer que você fale constantemente em línguas estranhas. Deus quer que você ore em línguas estranhas. Deus quer que você adore Ele em línguas estranhas. Deus quer que você, nas suas orações, no seu momento de intimidade, você fale em línguas estranhas. Você consegue entender? Porque isso é uma edificação pessoal, é uma edificação nossa, é um fortalecimento espiritual para nós. Vocês conseguem entender? Então, não é normal a pessoa que recebeu esse dom não utilizar o dom. Porque, como eu disse aqui, se Deus deu um dom, é para ser utilizado. Deus não quer que você enterre aquilo que Ele deu, aquilo que você orou, que você clamou, que você pediu. Porque, às vezes, você pediu tanto, você clamou tanto, você buscou tanto, falou, Senhor, me dá, Senhor, eu quero, que isso, que aquilo, aí o Senhor vai e concede. E você acaba fazendo o quê? Não utilizando. Você acaba enterrando aquilo que o Senhor lhe deu. E Deus não quer isso, nem para mim, nem para você. Então, nós temos que utilizar cada vez mais, independente do dom que seja que Deus lhe concedeu. Você tem que dar vazão, você tem que dar liberdade, você tem que permitir de Deus agir e trabalhar por intermédio dos dons espirituais, tá? Para que você venha ser um instrumento, para que você venha ser uma ferramenta. Em relação ao dom de falar em línguas, dê vazão ao Senhor, porque o Senhor quer que você utilize esse dom. Deus quer que você venha receber o fortalecimento espiritual. Deus quer que você adore Ele em línguas estranhas. Deus quer que você ore constantemente a Ele em línguas estranhas. Porque o falar em línguas estranhas, a gente fala o quê? Em mistérios com Deus. Você consegue entender? Então a gente, quando tá falando em línguas estranhas, nós estamos falando em mistérios com Deus. Então Deus, ele entende aquilo que está sendo falado, que está sendo dito, que está sendo orado em línguas estranhas. Amém? Então que você venha usar esse dom cada dia mais. Então esse foi o vídeo, espero muito que ajude, te abençoe, te edifique. Então é isso, até a próxima.